Jesus é bom. Jesus é bom. Irmãos, estava conversando hoje cedo, pensando, não sabia que PDI mudava assim. Então nós fazíamos o PDI como se fosse uma escola, né? Sentadinhos, fundamentos, princípios, muita revelação, mas né? Irmãos, PDI tá doideira demais. Você está sentindo isso? Irmãos, se a gente está começando o ano dessa forma, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Porque o que Deus tem para liberar sobre nós, porque nós vivemos um ano de 2020 muito atípico, mas Deus ele usou esse ano atípico e tem usado esse ano atípico para dobrar a honra dele em 2021. Então eu creio que 2021 de fato é o ano do rompimento. É o ano que vão haver destravamentos em todos os aspectos, em todos os sentidos. E o 2020 ele foi e é um trampolim para nos levar numa dimensão sem igual, irmãos. Sem igual. O fato da igreja, o fato de nós estarmos sendo provados no fogo do Espírito, faz com que tudo que vier após esta provação vai reluzir, vai brilhar de tal forma que você vai ficar pensando assim, mas como que isso aconteceu? Como que isso está acontecendo comigo? Como que isso está acontecendo na minha família? Como que isso aconteceu lá na igreja onde eu congrego, onde eu sirvo? Como? Como que eu tenho experimentado algo tão maravilhoso? Você vai se perguntar como. Mas porque Deus está escolhendo 2021 para liberar algo novo sobre o teu espírito. Você recebe isso? E está liberando algo novo. Irmãos, esse tempo aqui é muito precioso. Por isso não perde de fato nada. Nada, 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 nada. Porque o pastor ontem disse aqui, né? Deus precisa só de uma faísca. E às vezes essa faísca ela vai alcançar você em um tempo oportuno. Mas se você não estiver percebendo a nuvem se mover, essa faísca não vai encontrar você. Eu estava com o Flávio ali no banco, discípulo lá de Teixeira, e eu dizia para ele: tudo vai acontecer se nós estivermos atentos ao movimento da nuvem. Quando o tabernáculo ele era montado e desmontado, uma única coisa os fazia montar e desmontar, era a nuvem. Então a nuvem na presença se movia, eles desmontavam o tabernáculo e se moviam. A nuvem parava, eles armavam o tabernáculo. Para isso precisava que os sacerdotes olhassem para cima, atentos o tempo todo, porque uma distração apenas, a nuvem passasse, a nuvem passaria, eles perderiam um momento. Então não perca, a nuvem está passando. A nuvem está passando. Talvez Deus vai exigir algumas coisas.
Deus vai exigir no movimento da nuvem que você desmonte coisas dentro de você. Talvez Deus já está falando com você. Talvez Deus já está ministrando no seu coração. Eu preciso desmontar algumas coisas dentro de mim. Sabe por quê? A nuvem está passando e você está atento à nuvem. Mas irmãos, quando a nuvem parar, algo vai ser montado e construído dentro de você. E a presença do Senhor vai encher toda a casa. Vai encher toda a casa. Não perca a visitação. Fala para o teu irmão, não perca a visitação. Olha para a nuvem. Não olhe para o homem. Não crie a sua expectativa no homem. Não gere. Podem passar homens poderosos nesse altar, que de fato são ungidos, consagrados. Deus pode liberar algo muito poderoso através desses homens. Mas como eu disse, é Deus que libera através desses homens. Então não gere a sua expectativa em mim, em ninguém. Tenha a sua expectativa nele, na nuvem. Porque é ela que vai te dar sombra. É ela que vai te dar refrigério. É ela que vai ativar o teu espírito. É a faísca que vem do trono. É um fogo que queima. E quando tocar em você, o fogo vai tomar todo o seu ser. Deus, Ele nos fez de uma maneira tão maravilhosa, tão especial, que você vai ver no jardim do Éden, quando Deus cria o Éden, cria tudo, mas falta algo. Então Ele vai na terra, a Trindade, faz um boneco de barro, mas não apenas um boneco de barro, mas Ele em suas narinas sopra o fôlego de vida, o espírito, e aquele boneco se torna alma vivente. Isso nos revela muita coisa, porque nós fomos os únicos que Deus colocou a mão na massa. Nós somos os únicos que Deus teve o prazer, teve a vontade, teve o desejo de colocar as mãos e formar, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Então você é especial. Você é especial. Ele colocou em você as suas digitais. Você é todo marcado pelas digitais de Deus. Tem as digitais de Deus marcadas no seu corpo por inteiro. Ele fez questão de te marcar. Para que o diabo, quando olhasse para você, ele venha dizer: ele tem um dono. Ele é especial. Eu não posso tocá-lo, porque as digitais de Deus estão em você. Você é especial. Então Deus, Ele nos formou de maneira tão maravilhosa, tão específica. Ele nos dotou de dons, Ele nos dotou de talentos. Se você olhar ao seu redor, você vai ver pessoas completamente diferentes, esteticamente, mas também por dentro também pessoas são completamente diferentes. Somos diferentes. E Deus fez isso de propósito, porque Ele fez você de maneira particular, específica.
Você é singular. Você não foi feito em série. Não existe 01, 02, 03, 04, 05. Não. Você é diferente. Você está com a sua identidade na sua mão e fácil? Quem está aí com a sua identidade aí? Documento, qualquer coisa. Alguém está aí? Quem está aí, pega aí na sua mão aí. Quem está? Qualquer documento aí, CPF, ou cartão de crédito, manda para cá, com a senha, óbvio. Aproximação, né? Boa, Diego. Obrigado. Tem me lembrado disso. Pega aí a sua identidade, levanta assim. Essa é a sua identidade no mundo natural. Mas ela revela o que você é também espiritualmente. Porque você pode olhar para o irmão que está ao seu lado, a pessoa que está ao seu lado, você vai ver que óbvio, é diferente. Ali tem dois, um pastor e o seu discípulo. Eles são parecidos, não estão? Careca, o Rodolfo é mais bonito. São parecidos, mas não são iguais. Você vai olhar a sua identidade aí, pode guardar, só para você exercitar um pouquinho. Então Deus, quando Ele te fez, Ele não te fez em série, Ele te fez específico. Ele fez questão de fazer você de maneira muito específica. Então os dons, os talentos, a sua personalidade, ela é muito particular. E Deus ama isso. Deus ama isso. Você vai ver ao longo da Bíblia, Deus usando homens e mulheres que eram a sua imagem e sua semelhança, mas eram completamente diferentes uma das outras. Você vai ver Deus usando com poder e graça homens e mulheres que não tinham nada a ver um com o outro, mas o que eles carregavam dentro de si, eles colocavam para fora. E quando Deus nos faz de maneira particular e pessoal e singular, é porque Ele tem um propósito nisso tudo. Ele tem um propósito. O propósito de Deus não é que você seja igual ao outro. O propósito de Deus é que você seja você. O propósito de Deus não é que você suba aqui no altar, ou pegue um instrumento, ou vai liderar uma célula, ou vai discipular alguém, enfim, vai fazer qualquer coisa à sombra de alguém. Deus não quer isso. Eu preciso cantar como Ele canta. Eu preciso pregar como Ele prega, porque o céu move através da pregação dEle. Então eu vou repetir, eu vou reprisar isso, porque eu quero esse mover. Nossa, eu quero tocar como esse grupo maravilhoso, tomados pela glória. Eu quero cantar como uma pastora que rodopia e vira do cambalhota e tem que trocar roupa no meio do culto, porque, né? É isso aí. Quem queima, soa. Sua, né? Soa não, sua. E soa também. Deus não quer que você imite ninguém. Deus não quer que você surfe na onda da unção do outro. Porque Deus tem uma unção para você de maneira específica. Deus vai usar você dentro das características, dentro daquilo que Ele te chamou, dentro daquilo que Ele construiu em você. É óbvio, queridos, que a nossa alma ela é tentada o tempo todo. Irmãos, eu estava pensando, eu acordei e pensei, Deus, depois desses 2 dias, quanta palavra, quanta revelação, no louvor, na palavra, nos atos proféticos, tudo, Deus, meu Deus. As crianças ministrando, dançando. Se eu não me engano, no primeiro ou segundo dia eu vi aqui crianças aqui pulando, ajoelhadas, adorando ao Senhor.
tudo fala. Falei, Senhor amado, eu vou hoje cedo. E eu falava com a minha esposa, ela está me vendo. Te amo, saudade de você. Minha sogra também, mais ou menos, tá? Amo minha sogra coral, eu amo ela. A sogra é o coração mais ou menos assim. Eu amo minha sogra. E aí eu falava com ela no WhatsApp, falei, amor, ora aí, que a atmosfera aqui é muito palpável. Eu não quero deixar a nuvem passar, eu não quero me prender. E eu falava com ela assim, eu vou pregar, eu vou falar aquilo que eu estou sentindo. Porque nós somos tentados a nos comparar. Nós somos tentados, irmãos. Nós somos tentados a querer fluir na unção do outro. Nós somos tentados. O tempo todo a nossa alma está assim, olha como é que ele cantou essa música. Vai lá e canta igual. Está vendo os melismas? Os acordes? Uau, caramba, eu vou fazer isso igual. Não está vendo como é que ele prega? Olha como é que ele gesticula. Olha como é que ele fala. Olha como é que ele brinca. Não, eu vou fazer igual, porque eu vou ter sucesso. Ele está tendo sucesso, eu também vou ter sucesso. Só que Deus olha para você e fala, filho, eu te criei de maneira particular, singular. Você tem algo dentro de você que eu coloquei só dentro de você. Ele colocou algo dentro de você que só você tem. Então você é tentado a surfar na onda, na unção do outro, sendo que Deus já delimitou, Deus já decretou, Deus já liberou sobre você uma unção pessoal, nova. Abra comigo a sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4. Se alguém puder trazer água para mim, eu agradeço. A minha garganta está muito seca. Por favor. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 7. Oh Jesus, Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Jesus. Está escrito assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Quem é vaso de barro aí? Quem é vaso de barro aí? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando Deus leva Jeremias lá na casa do olheiro, Jeremias olha o olheiro formando barro, vaso, e ele fala assim, está vendo o que esse olheiro está fazendo com esse barro? Acaso não é assim que eu desejo fazer com vocês? Isso nos traz uma reflexão, porque por mais que o olheiro faça vasos parecidos, mas nenhum deles sairá igual. Por mais que ele tenha um molde, por mais que ele tenha uma precisão de fazer um vaso compridinho, uma borda, ao fazer aquele vaso, ao colocar para secar, quando ele for produzir um parecido, que era um igual, ele não fará igual. É quase que impossível. O que Deus estava trazendo para Jeremias era que, à medida que o olheiro ele vai moldando o barro, ele vai moldando o vaso,
Ele molda o vaso com um propósito. Ele está moldando aquele vaso com um propósito. Ele tem na sua mente um propósito. Ele tem na sua mente que aquele barro, aquele vaso, vai servir para algo. Vai servir para algo. E eu sei se você já teve essa experiência na sua casa. Não sei se você já tem isso lá. Um vaso que está lá no cantinho, sem nada para colocar. E de repente você passa, tem uma moedinha no seu bolso, joga uma moedinha, joga um prego, joga um pauzinho, joga um papelzinho, um bilhete, vai jogando, vai jogando. A irmã até se entregou aqui. Um vaso talvez que era para colocar uma planta, uma flor. Um vaso que talvez era para colocar algo diferente. Mas o fato do vaso estar parado num canto, sem cumprir o seu propósito, talvez ele comece a ser cheio com coisas que não foi para isso que ele nasceu. Aí quando você pensa assim, eu quero um prego, ao invés de você ir na caixa de ferramentas, você vai no vaso. Está faltando 50 centavos para comprar o pão, vou lá no vaso. Nossa, eu estou precisando de uma caneta. Está lá, dentro do vaso. Perdi meu documento. Está onde? Outra, perdi a chave do carro. Está dentro do vaso. Não, aí para isso tem que ser uma Bíblia, tem que ser um vaso grande. Perdi minha Bíblia. Não, você não perdeu sua Bíblia, né? Você vai carregar com ela. Não vai estar dentro do vaso, pelo amor de Deus. Irmãos, o vaso, quando ele não é utilizado para o seu propósito, ele é usado para outras coisas que não cabem no seu propósito. Ele armazena coisas dentro de si, dentro dele, que não foi feito para que ele carregasse. Por isso nessa manhã Deus está nos dizendo, está nos alimentando, está nos direcionando. Você é um vaso escolhido por Deus para um propósito específico. É específico. Só que isso não tem nada a ver com você. Isso não tem nada a ver com aquilo que você sabe. Isso não tem nada a ver com aquilo que foi construído em você diante das informações que você estudou ao longo do tempo. Isso não tem nada a ver com seus cabelos brancos, com a sua experiência de vida. Isso não tem nada a ver com você ter 30, 40, 50, nasceu no Evangelho. Não tem nada a ver com isso. O que Deus quer com você, conosco, não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele. Porque a glória, a excelência do poder vem dEle. Então não fundamente o propósito de Deus na sua vida, não fundamente a chamada de Deus na sua vida, não fundamente aquilo que Deus chamou você para fazer naquilo que você sabe. Não escore naquilo que você sabe, porque Deus, Ele quer fazer coisa nova na sua vida, independente daquilo que você é. Por isso que Ele está desconstruindo coisas dentro de nós. Por isso que Ele está arrancando essas moedas. Por isso que Ele está arrancando esses clipes. Por isso que Ele está arrancando essas chaves, essas canetas, enfim. Por isso que Ele está tirando essas coisas que não prestam, que é lixo, que não servem para nada. Ele está tirando isso de dentro de você, para que Ele pegue você e encha você com o propósito dEle. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Não tem a ver com o que você sabe. Não tem a ver com as suas experiências pessoais, naturais. É o Senhor, é Jesus. É Jesus. Cada um tem uma capacidade de reproduzir algo.
Se eu quiser pegar essa garrafa d'água, com água, e querer encher esse copo, e querer colocar todo o conteúdo dessa garrafa nesse pequeno copo, vai dar certo? Como não deu, né? Porque cada vaso tem a sua capacidade. Cada vaso carrega uma capacidade dada por Deus. Mas é menos importante um do outro? O que seria desse copo se não fosse água? O que seria dessa água se não houvesse um copo? E aí por isso que Deus, de uma maneira maravilhosa, Ele estabelece o corpo de Cristo. Cada um dentro da sua capacidade, cada um dentro do seu propósito, bem ajustado. Abra comigo Efésios capítulo 4. Santo Deus. Vamos ler. Oh Jesus. A partir do 7, uma leitura rápida. E a graça nos foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que seria da sua mão se não fosse os dedos? O que seria dos seus pés se não fosse os dedos? O que seria do seu pé se não fosse a canela, o joelho, o fêmur? O que seria do seu corpo se faltasse uma parte? Você poderia viver, mas viver com baixa qualidade de vida. Está faltando algo. Não é natural. Por isso que Deus, Ele olha para nós, Ele não olha para nós como um membro apenas, uma mão solta no ar. Ele olha para nós como um corpo. Então aqui existirão os dedos. Aqui existem os pés. Existem os braços, os membros. Mas se nós, bem ajustados, isso vai gerar um crescimento exponencial do reino de Deus. Você fazendo a sua parte, a pessoa do seu lado fazendo a parte dela, você entendendo que Deus te fez de maneira singular e aquilo que Ele colocou dentro de você é para que você use isso, é para que você sirva com aquilo que Deus colocou dentro de você. E quando a pessoa do seu lado também entende isso, olha, eu também entendo isso, Deus colocou algo dentro de mim, vamos juntos então avançar o reino, vamos.
E aí a outra pessoa também entende isso. Olha, eu também tenho algo no meu coração, tem algo dentro do meu espírito, eu quero colocar isso para fora. Vamos juntos, nós três, colocar isso para fora. E aí quando cada um de nós entendemos essa visão, irmãos, o corpo de Cristo cresce bem ajustado para a glória dele. Fala para o teu irmão aí, olha, eu quero fazer a minha parte. Eu quero colocar para fora o que está dentro de mim. Fala para ele assim, eu não quero ser igual a você. Porque eu sou único. Bata no peito assim, ó, eu sou único. Deus, Ele nos formou dessa forma. Deus, Ele nos fez dessa forma. O padrão é de Deus. A excelência é de Deus. O mover, a manifestação da sua é dele. Ele que faz em nós e através de nós. Por isso que toda vez que o medo bater no seu coração lá, tentar te atemorizar, tentar te travar, olha, você não vai fluir não, tá? Não vai nessa onda, você vai dar errado. O que você tem para oferecer? Fica lá o capetinha no seu ouvido assim. Vai lá, vai dar tudo errado. Quem é você? Você não sabe nem falar direito. Quem é você? Eu não tenho uma boa voz, como o pastor Anderson. Eu não sou bonito como o pastor Fábio. Não é verdade, né? Eu não sou magrinho como o pastor Johnny. É difícil, né? Você é tentado. Não faz. Não vai fluir. Não vai acontecer. Olha o que esses homens pregaram aqui. Olha, não vai dar certo. Você tem recebido uma carga tão poderosa, aí você chega na sua igreja, não vai dar certo, eu não vou conseguir transmitir, eu não vou conseguir colocar para fora. Quem sou eu? Não, o apóstolo, ele prega, se você olhar ele prega 24 horas, você fica ali, ó. Você não quer sair da cadeira. Você ouve esses homens, não, mas quem sou eu? Eu vou fazer o que da minha vida? Eu não tenho essa graça. De fato, você não tem essa graça. Você tem uma graça específica. E tudo que você está recebendo no teu espírito é para alimentar, é para nutrir o teu espírito, é para nutrir esse chamado, é para nutrir a essência de Deus na sua vida, para que através de você, naquilo que Deus te colocou dentro de você, você flua. E Deus vai alcançar. E Deus vai tocar pessoas. Deus vai tocar gerações através da sua vida. Posso ouvir um amém? Deus vai tocar. Porque é Deus que faz. Você quer exemplo maravilhoso? Jesus, ele chama 12 homens para caminhar com ele. Se ele pensasse de forma igual, ele teria feito 12 homens iguais. Que agora eu quero que os 12 homens iguais passem aquilo que eu vou ensinar para eles, de maneira igual. Só que Jesus, ele chama um publicano, ele vai e chama um pescador, ele chama um incrédulo, até o traidor ele chama. E põe no mesmo bolo. Porque Jesus entendia e sabe que cada um daqueles homens tocaria pessoas de maneira distintas, porém nutridos, alimentados pela mesma mensagem. Então, quando você voltar para a sua terra,
Quando você voltar lá para a tua igreja, saiba que é o mesmo Espírito, como Efésios diz. É o mesmo Espírito, é o mesmo Deus. Mas a forma como Deus vai te tocar lá na sua igreja, a outra pessoa vai ser tocada lá em Teixeira, lá em Friburgo, lá em Brasília, Anchieta, Porto Seguro. Tem Porto Seguro, né? Glória a Deus. Belo Horizonte, Itaúna, mais uma, Duque de Caxias, Potiraguá, Itapetinga, Vitória da Conquista, Bom Despacho, Itarantim, Vila Velha, aleluia, Ribeirão Preto, São Paulo, as nações, pronto, e os confins da terra. Então Deus vai te levar para esses lugares de maneiras distintas, mas ungido e inspirado por uma mesma mensagem. E Jesus quis nos ensinar isso. Colocou 12 homens distintos, diferentes uns dos outros, mas os nutriu com uma mensagem, os nutriu com uma palavra, um ensinamento, uma doutrina, um fundamento. E quando eles entenderam o fundamento, quando eles entenderam para quem eles foram chamados, eles fluíram dentro da sua identidade. Cada qual tocou uma nação, cada qual tocou um povo, cada qual fez e aconteceu na presença de Deus. E Deus vai fazer assim conosco nesses dias. Deus vai pegar você com aquilo que Ele colocou dentro de você e vai fazer você tocar pessoas específicas. Por isso não podemos desprezar, queridos. Ninguém é desprezível, ninguém é desprezado no reino. Deus, Ele chama aqueles que vão cuidar dos moradores de rua, porque eles têm uma graça para isso. Não que isso não seja para todos nós podemos fazer, mas existem pessoas que têm uma graça específica para aquilo. Vão tocar pessoas que eu provavelmente não vou conseguir tocar. Mas de contrapartida, eu tocarei pessoas que essas pessoas não tocarão. Um é melhor do que o outro? Não, porque a excelência é de Deus. É Deus que faz. É o corpo. Então não pense que por você tocar uma massa, você tocar um grupo específico e seleto, você é melhor do que o outro. Não, você não é melhor do que o outro. Deus só te dotou com uma identidade específica, uma graça específica. E é por isso que Deus te colocou naquele lugar, para você tocar aquele grupo, para você tocar pessoas. Por isso nós temos que ter essa mentalidade. É a mão precisando do braço, para que o corpo, para que o reino de Deus avance, cresça. Deus te fez de maneira específica. Deus te fez de maneira específica. Quando Ele pega Pedro, um homem estourado, um homem assim, faca na caveira. Você vai ver dentro dos discípulos, Pedro é o único que é aquele que mais questiona Jesus a respeito das coisas. Pedro é aquele que está na frente de tudo. Pedro é aquele afoito. E aí, vamos ou não vamos? Vamos. Pedro é aquele que quando vem empreender Jesus, ele arranca, decepa a orelha do Malco. Não, você vai tocar no meu mestre não. Pedro, calma meu filho, aguenta aí. Pedro é esse cara estouradão, esse cara. Mas isso é uma característica de um líder.
Pedro entendia que ele tinha algo dentro dele. Por isso que ele precisava de Jesus para peneirar. Isso aí. Pedro, Satanás pediu para peneirar só. Aguentei, filhão. Mas eu estou te peneirando, Pedro. Eu estou te, Você vai romper, Pedro. Aguenta aí. Então aqui existem Pedros. Líderes. Homens de frente de batalha. Homens que não têm medo de pegar no microfone e pregar para a multidão. Não tem. Ele não tem problema nenhum de chegar no meio de uma praça e pregar em voz alta que Jesus é o Senhor. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Raça de víboras. Esse foi o João Batista. Aqui existem Pedros que vão pegar um microfone, que vão pegar uma linha de frente e vão fluir e vão dar certo, porque são faca na caveira. Ei! Só os faca na caveira da glória. Aleluia. Mas Pedro foi sendo lapidado por Jesus. Quando você vai ver Pedro, lá em Lucas capítulo 6, verso 14, você não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Diz assim: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu. Ele era chamado de Simão Barjonas. Simão, filho de Jonas. Simão, filho de João. Essa era a identidade de Pedro. Só que no decorrer da caminhada com Jesus, Jesus foi mudando a sua identidade. Agora ele já não é mais chamado só de Simão. Ele é chamado de Simão Pedro. Aqui, duas identidades estão se encontrando. A identidade natural de Pedro e a identidade espiritual que Jesus estava o batizando. Abre comigo em Mateus 16, verso 15. Deus quer batizar você com uma nova identidade hoje. Mateus 16, verso 15. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão, Pedro. Duas identidades. O Pedro natural, Simão, e o Pedro espiritual. Respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isso não foi te revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. 18. Eu digo que você é, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Agora o Simão encontra-se com a sua identidade, Pedro. Por que Pedro então foi batizado com esse nome? Por que Jesus revelou a Pedro o seu verdadeiro nome, o nome que ele queria dar realmente para Simão? Porque Pedro entendeu quem Jesus era na vida dele. Pedro entendeu que ele não estava ali para um passeio. Pedro entendeu que ele não estava ali numa conferência, num grupo de líderes, caminhando pela cidade, pregando qualquer mensagem. Não, Pedro entendeu que o seu tutor, que o seu mestre era o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Pedro entendeu que aquele que estava sobre ele tinha algo poderoso para nos ensinar. Pedro entendeu que ele poderia deixar de ser chamado de Simão, porque reconhecendo quem Jesus era, ele sabia que tinha algo novo para a vida dele. E a partir daí então Jesus, ele chama Simão de Pedro. Só que ao longo da Bíblia você vai vendo que em muitos momentos Pedro ele é chamado de Simão, outra hora ele é chamado de Pedro. Aí você fica em confusão, né, velho? Jesus chamou, atualizou o nome dele de Pedro. Mas quando você vai ver, por exemplo, Marcos capítulo 1, verso 29, se você quiser só anotar, eu vou ler rapidamente. E saindo ele da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Marcos 1,30, a sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falavam a respeito dela. Lucas 5,3, então entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhes que afastasse um pouco da praia e assentando-se ensinava no barco as multidões. Você vai vendo Simão sendo chamado por conta da sua identidade secular, familiar, profissional. Lucas capítulo 5, verso 5, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Está falando da incredulidade de Pedro. Nesse momento ele é chamado de Simão. Mas a partir do momento que ele obedece, a partir do momento que ele entende que Jesus era o Messias, a partir do momento que ele entende que Jesus estava na proa do barco e que ele poderia fazer aquilo que ele mandava, Lucas capítulo 5, verso 8, vendo isso, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo: Senhor, retira-te de mim porque sou pecador. E aí você vai vendo essa dualidade entre Simão, entre Pedro. Porque toda vez que Simão era chamado de Simão, estava se referindo à sua natureza humana. Incredulidade. Fala da sua casa, quando fala da sua família, quando fala da sua profissão, está falando de Simão. Mas quando Simão é citado como Pedro, já está falando de um propósito, de um destino construído que Jesus estava fazendo na vida dele. Queridos, você vai sair daqui nessa manhã batizado com um novo nome. Você não vai ser mais encontrado com um nome antigo. Não vão mais citar o seu nome antigo. Não vão mais citar. A sua vida natural, não vai prevalecer. O que vai prevalecer é o propósito de Deus na sua vida. Seu nome será mudado nessa manhã no nome de Jesus, eu profetizo isso. Você sairá daqui com essa convicção. Pedro era um líder. Pedro era uma pessoa que estava sempre à frente. Mateus capítulo 10, verso 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão. Simão sempre está na frente. A palavra primeiro aqui vem do grego protos, que significa chefe, líder. Ou seja, Pedro era um líder. Pedro carregava uma graça de liderança absurda. Quantos Pedros temos aqui nessa manhã? Mas quando você olha para os 12, você olha Pedro, um líder, destemido, brabo, faca na caveira. Vou arrancar demônio pelo chifre. Aí você olha do lado dele, tem o seu irmão chamado André. A Bíblia não fala tanto de André assim. E todas as vezes que cita André, André está
um passo mais atrás. André era irmão de Pedro. Talvez ele pudesse ser tentado a ser igual Pedro, vendo o seu irmão fluindo do jeito que ele fluía, falando, eu quero ser igual esse Pedro aí. Se eu ficar na minha aqui atrás, aqui, eu acho que eu não apareço. Há um tempo atrás, né? Hoje, graças a Deus, está mudando isso, né? Você ia cantar no ministério de louvor, você não queria ficar no back. Porque no back não aparece. Poxa, né? Tem uma voz tão legal, eu quero estar ali na frente. Mas se Deus te chamou para ser back, qual é o problema? Então o André era tentado, porque ele estava sempre um passo atrás de Pedro. Então quando ele olhava para Pedro, provavelmente em seu coração, é óbvio que a Bíblia não relata, mas isso talvez no mundo natural, em meio a nós aqui, nós podemos pensar dessa forma. Não, eu quero ser como ele. Quem que não pensa como apóstolo, pastor Fábio? Quem não pensa aqui ser como esses homens de Deus poderosos que passam por aqui? Sejam sinceros. Nossa, eu quero essa graça. Pastor Rafa, mais ou menos, né? Hã? Rafa não, né? Mais ou menos. Pastor Rafa, eu tenho assim se eu posso dizer isso, né, uma dívida espiritual no PDL de 2019. Foi 2019, não foi? No sítio. Mover assim sobrenatural. E eu sempre carreguei dentro de mim essa limitação de ver tantos homens, tantas mulheres pregando e fluindo no louvor, na palavra, no ensino, nas igrejas. Eu pensava assim, não, eu não vou conseguir. Não vai dar. Eu vou entregar minha carta. Não dá mais. Não estou dando conta. E para quem foi aqui, né, quem daqui foi nesse PDL em 2019? Foi num sítio. Se Deus quiser, esse ano vai ter de novo. Irmão, você não pode perder, não. Meu Deus, o que foi aquilo? Jesus. Eu sinto dor nas pernas até hoje. Menino rodou, isso aí. E eu lembro que eu estava o apóstolo J. Bertelli estava ministrando, uma graça invadiu aquele lugar de tal modo. E meu coração assim muito fechado, meu coração com essas crises. O apóstolo J. Bertelli passou por mim, colocou a mão no meu peito e disse assim: antes de você transbordar, ministrar, você vai ser ministrado, você vai ser cheio. Ele só falou isso. Eu comecei a chorar ali, meio que não entendendo, mas entendendo. E o pastor Rafa veio em minha direção e começou a ministrar no meu interior. Ele começou a falar exatamente aquilo que eu estava passando. Nós nunca tínhamos conversado sobre isso. Johnny, pare de se comparar. Deus colocou dentro de você algo novo, algo poderoso. Põe para fora o que Deus colocou aí dentro. Irmãos, aquilo foi como uma barragem que rompe. Nós devemos ter ficado umas 4, 5 horas dançando, profetizando na presença de Deus. Irmãos, aquilo me encheu com uma autoridade, me encheu, eu rugia como um leão. Eu sentia como se algo estivesse saindo de dentro, assim, sabe? Igual quando você desentope um vaso. Esquisito. Mas o que saiu de mim foi isso aí mesmo, então, né? É uma comparação legal. Foi cirúrgico isso aí, né? Finge que só tem água, tá? Não tem... Tá lá.
E é como que se aquele desentupidor... E aquilo... Eu senti que eu ia morrer. Eu nunca experimentei na minha vida. Eu tenho 21 anos de evangelho. Nunca tinha experimentado aquilo na minha vida. E eu comecei a profetizar, irmãos. Não era eu ali, não. Depois eu vendo os vídeos, falei, Jesus, eu fiz isso mesmo. Eu desse tamanho, gordinho desse jeito, dançando lá. Ainda, para se ter uma ideia, eu estava com uma camisa laranja, laranjão mesmo. Então assim, eu destacava no meio do povo, sabe? Quando eu vi uma camisa laranja passando, eu falava, ah, o Johnny, olha lá, ele. Deus podia ter falado para eu com um branco, um preto, né? Fui logo com laranja, é para marcar mesmo, sabe? Depois se você tiver a oportunidade de ver alguns vídeos de alguém que tem aí, você vai ver, camisa laranja passando, sou Joe. E eu comecei a profetizar, e aqui, aquela palavra que o Judá tinha falado, juntamente com essa liberação, eu comecei a liberar algo dentro de mim, mas porque eu tinha experimentado primeiro. Eu ia nos apóstolos, eu fui doido naquele dia demais. Eu abraçava os apóstolos, e caímos um em cima do outro, e profetizando para um. E, irmãos, foi algo assim, que foi Deus. Não ri não, Rafa, a culpa é sua. Por que Pedro entendeu a sua identidade? Por que ele foi o homem que ele foi, pregando para multidões se convertendo, até mesmo depois de preso, multidões se convertendo, por conta da sua pregação? Porque ele primeiro experimentou Jesus na vida dele. Jesus encheu Pedro. Jesus aparou as arestas. Irmãos, e dói, tá? Aparar as arestas dói, mas faz crescer. Uma planta, para ela crescer, para ela produzir ainda mais folhas, mais flores, ela precisa ser, senão ela acaba até morrendo. Então, quando experimentamos algo de Deus, Deus muda a nossa identidade. E ao mesmo tempo que aqui existem Pedros, também podem existir Andrés. Ao mesmo tempo que existem pessoas que estão na batalha, estão de frente, são os primeiros, como nós lemos aqui. O líder, aquele que aparece, aquele que causa. Mas existem uns Andrés que estão um passo atrás, mas que são tão importantes quanto os Pedros. André foi o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus. Os últimos serão. André foi o primeiro a ser chamado por Jesus. E queridos, foi André que levou Pedro para Jesus. O que seria de Pedro se não fosse o André? O que seria de Billy Graham se não fosse o seu tutor? O que seria de Paulo se não fosse os seus tutores? Se não fosse Ananias? Se não fosse o Barnabé? Ananias até, mas Paulo, peraí, não. O que Deus responde para Ananias? Eu escolhi Paulo como um vaso escolhido. Eu tenho algo para fazer na vida de Paulo. O que seria de Paulo se não fosse Ananias orar por ele? O que seria de Paulo se não fosse Barnabé, que o introduziu, que o ensinou o caminho? Olha para a sua vida e vê as pessoas que passaram na sua vida. O que seria de você se não fosse essas pessoas?
O que seria de mim hoje se não fosse lá o meu primeiro pastor lá atrás, quando eu me converti em 99, magrinho. Eu fui magro, irmãos. Tamo junto aí, né? Deus nos transformou de cabanas para grandes templos. Quem é templo aí? Catedral, quem é catedral aí? Aleluia. Quanto maior, mais glória, irmão. Pensa nisso. Os gordinhos gostam, os grandão aí. Aleluia. Falou comigo, Senhor, obrigado. Fala que o teu servo ouve. Não é, ué. É a capacidade do vaso. E Jesus fez assim, é a capacidade do vaso. Mas o que seria de mim? Eu lá com meus 14 anos, minha família toda destruída, pais divorciados, cheios de crises, cheios de traumas. O que seria de mim se não fossem os meus tutores lá atrás? Nós não caminhamos mais juntos. Nossos caminhos, nossa visão, nosso entendimento. Mas eu não sou melhor do que eles. E nem eles são melhores do que eu. Cada um tem a sua parte no corpo. O que seria de mim se não fosse o pastor Fábio? Que eu quero honrá-lo publicamente aqui. Ele acreditou em mim. Eu só estou aqui hoje porque ele acreditou em mim. Ele arrancou muitos carrapichos. Tratou de muitas feridas. Mas ele tem a sua parte no corpo. E eu tenho a minha. Então as pessoas que passam na sua vida, queridos, elas são importantes. As pessoas que passam na sua vida foi por um propósito. Quando você olha André é aquele homem que está um passo atrás de Pedro. Mas André foi de suma importância. Porque se não fosse André, o que seria de Pedro? André, ele apreciava o valor do pessoal, do tete a tete. A Pedro não valorizava? Sim, valorizava, mas Pedro era o expansivo. Pedro queria falar para multidões. Pedro queria causar. André também queria causar, mas André queria causar no... Então talvez você nunca vai pegar no microfone para pregar. Talvez você nunca vai estar à frente de algo. Mas não fique triste. Se você não é Pedro, você é um André. Não fique triste. Porque a mesma importância de um Pedro é a mesma importância de um André. Deus olha para nós de maneira igual. Deus olha para nós, todos filhos deles. Um pai tem preferência de amor por um filho? Não. Eu ainda não sou pai, mas eu entendo que não tem. Não tem como você escolher. Não, eu amo mais um do que o outro. Não. O que vai definir o acesso, o que vai definir os benefícios da paternidade é o filho. Não é o pai. Porque o pai ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tem que crer. Tem que receber. Mas ele deu para todos.
Então, se você não é um Pedro, você é um André. André tinha aquela importância, ele privava por essa importância do pessoal. Foi ele o primeiro discípulo a ser escolhido. Foi ele que levou Jesus, que levou Pedro até Jesus. Foi ele que na multiplicação dos peixes, dos pães e peixes, quando Jesus delimita assim, olha, dê de comer. E os discípulos falam, mas como? Não tem. É muita gente. Não tem o que comer aqui. Em outras palavras, Jesus, se virem. Dá um jeito de vocês. Quem foi o discípulo que descobriu os 5 pães e os 2 peixinhos? André. Abre aí João capítulo 6. Verso 9. Verso de número 8. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tanta gente? Foi André que, com seu olhar meticuloso, cuidadoso, delicado, pessoal, encontrou no meio daquela multidão um jovem que tinha 5 pães e 2 peixes. Queridos, Deus está destravando você para ver coisas que nenhum outro verá. Deus está destravando você para que você enxergue na vida de outros aquilo que ainda ninguém enxergou. Mas Deus colocou dentro de você uma condição, uma capacidade de observação, uma capacidade de enxergar além daquilo que os outros enxergam. Provavelmente Pedro saiu correndo no meio daquele povo e não viu nada. Imagina o Pedro louco de pedra, correndo. Ai meu Deus do céu, e agora? Cadê o pão? Onde tem? No quê? E agora o que a gente vai fazer? Eu tenho que ir na padaria. Mas se eu for na padaria... Estratégico, pensando. Não, eu e mais um, deixo o restante do povo aqui, dos discípulos segurando a onda aqui. Eu vou ali rapidinho na cidade, comprar pão. Não sei, eu vou dar um jeito. Mas vem André. Aí vem André. Ó. Ali, tem um jovem. Vem cá, jovem. Pode vir. Nossa, você levantou tanta vontade que agora você vem. Eu fiz assim para a cadeira, ele... Opa, você é o jovem então dos 5 pães. Vai, mostra que você tem elasticidade. Que isso, hein? Ah, lucky. Mas os gordinhos também conseguem fazer isso, né, pastor Lázaro? É, mais ou menos. Mais ou menos. Está aqui Jesus, um jovem. Ele tem 5 pães e 2 peixes. Provavelmente os outros discípulos olharam para André e falaram: esse André é muito doido, né? Olha a multidão, rapaz, como é que você vai dar de alimento? E o texto fala que André fala assim: o que é isso para muita gente? André era humano. André entendia que aquilo ali era fora do normal. Mas dentro de André, ele entendia que se Jesus mandou os discípulos darem de comer, eles iriam dar de comer. Coração de André, o que é isso para tanta gente? Mas dentro do seu espírito, fala assim: o que é 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus? E aí André pega os 5 pães e os 2 peixes, entrega nas mãos de Jesus. E o restante da história você sabe. Obrigado. Uma salva de palmas para esse jovem. Nossa, tem que descer pulando. Descer pulando. Não. Aí. Faz a coisa completa. Está dando para entender, queridos? Talvez você está vendo coisas que o seu líder ainda não enxergou. Mas não é culpa dele. Ele não é pior por isso. Talvez você está servindo lá o seu pastor, a sua igreja. Talvez você está enxergando coisas. Mas porque Deus colocou isso dentro de você.
Talvez o seu líder ainda não enxergou, não viu. Mas não é culpa dele. É porque provavelmente ele é um Pedro. Líder, está à frente de tudo, estratégico. Mas talvez você é o André que está lá, do lado dele. Não, eu vou falar com o pastor para a gente fazer isso. Não, enxerguei algo aqui que vou compartilhar com o meu pastor, com o meu líder. Talvez Deus está te dotando nessa manhã, nesses dias, com uma capacidade de observação diferenciada. Volte para a tua igreja como um André. Volte para a sua igreja como um Pedro. Mas volte dentro da sua identidade, dentro daquilo que Deus capacitou você. André enxergava algo que ninguém enxergava. André, ele entendia o valor do serviço que ninguém percebe. Sabe quando você chegou aqui hoje, estava tudo organizado, limpo, você viu as cadeiras limpas, tudo organizadinho, o som aqui funcionando, o Fábio dando conta, uma salva de palmas para o Fábio, irmãos, amém? Ele é o cara. Tá aqui, ó, funcionando, tecladista aqui, o tangedor, tá aqui, ó, tudo funcionando. Porque tiveram pessoas que entenderam o valor do serviço que ninguém vê. Você não está aqui para ser visto. Você não faz as coisas para ser visto. Você faz as coisas para Deus ser honrado através da sua vida. Uma água. Deus talvez está dotando você com esses dons. E você está pensando aí dentro de você mesmo. Ah, mas não tem valor. Ah, mas ninguém vai me perceber. Ninguém vai ver. Ah, não. Vou fazer não. E talvez Deus está colocando isso dentro do teu coração. Para que você, como num corpo bem ajustado, você se ajuste a um Pedro. Para que o corpo cresça e o reino avance. Ah, a minha igreja não flui, a minha igreja não está rompendo. Quem sabe você, André, não entendeu o seu papel no corpo. Quem sabe, Pedro, você não entendeu o seu papel no corpo. Ah, o pastor podia fazer isso. Quem sabe, André, você não é aquele homem, aquela mulher que está sendo chamada por Deus para chegar do lado do seu pastor. Pastor, eu tenho uma visão. O senhor pode me ouvir? Eu falo lá nos meus discipulados com a liderança lá, a gente tem discipulado toda semana, e eu falo com eles, aqui nós somos uma família, nós somos um corpo. Eu estou na condição de pastor, mas eu quero ouvir vocês também. Para que juntos, Pedros, Andrés, Mateus, Tiagos, Joãos, Marias, avancemos, crescemos. Ouça os seus liderados. Ouça o que eles têm para dizer para você. Porque às vezes o Pedro, ele não tem ele quer fazer. Ouça os seus liderados, porque quem sabe você pode estar tolindo, podando um André. Não pare um André. Não mate um André. Deixe o André fluir. Estamos terminando. André entendeu o valor do serviço que ninguém vê. Efésios capítulo 6, verso 6 diz assim: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Fama, o status enche o nosso ego. Mas saiba que também tem um serviço que ninguém vê. E que também ele é muito importante.
A Bíblia não relata o que aconteceu com André. Qual foi o destino de André? Mas tem uma história, tem um relato de que André, ele chegou até a esposa de um governador de uma província romana. E ele começou a pregar para sua esposa, para a esposa desse governador. E essa esposa converteu-se. E o imperador, com fúria, manda matar André. E André morre, segundo relatos, num formato de cruz em X. Mas ele morre fazendo aquilo que ele mais gostava: pregando no tete a tete. Ele morreu pregando numa situação que ninguém poderia. Pedro ali não conseguiria pregar. Pedro, nessa província romana, seria morto no instante que ele abrisse a boca. Por que André conseguiu pregar para a mulher do imperador? Por conta, ninguém vê. Ninguém está vendo. Deus vai te dar estratégias para que você alcance pessoas na sua cidade, nas nações que você tocar os seus pés. André foi um privilegiado, assim também como Pedro foi um privilegiado. Duas pessoas importantíssimas, que tiveram o seu valor, mas que cada um fluiu dentro da sua identidade. Deus nessa manhã quer restaurar a sua identidade, para que você flua na sua identidade, na unção que Deus lhe deu. Não pense como Gideão. Não, o que eu vou fazer? Eu sou o mais pobre. Eu sou o mais moço. Não dá. Gideão, eu te chamei, meu filho. Ser forte. Ser corajoso. Quem sabe você é um Davi que ninguém percebeu ainda. As pessoas não perceberam você ainda. Você é o Davi que está lá cuidando das ovelhas do seu pai. Os filhos prediletos passam na frente. Você é esquecido lá no meio do pasto. Mas eu quero dizer algo para você. Deus não esqueceu. Deus, Ele vai te pegar lá de trás das malhadas. Vai te arrancar de lá com cheiro de ovelha ainda. E o profeta vai derramar óleo sobre a sua cabeça. E a partir daquele momento, você se tornará rei. Não seja como Jeremias, que pensava ser uma criança. Eu não vou conseguir. Não, eu não vou conseguir. Ei, Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Eu te constituí profeta. Deus está falando assim para você nessa manhã. Eu te constituí profeta. Eu te chamei para arrancar, para derribar, mas te chamei também para plantar, para construir. Eu te chamei. Eu te chamei. Deus te fez de maneira assombrosa. Deus te fez de maneira assombrosa. Equipe de louvor pode vir. Salmo 139. Pois
o meu interior e me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e nas suas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Você foi formado de maneira assombrosa. E o que significa assombroso? Significa que você foi feito de maneira especial, maneira extraordinária. Você foi feito de forma admirável. Você foi feito de maneira formidável, inacreditável. Você foi feito de maneira incrível. Você foi feito notavelmente. Você foi feito respeitosamente. Você foi gerado de maneira específica para um plano e um propósito específico. Fique de pé no seu lugar. Você foi feito de maneira excepcional. Você foi feito de maneira diferente. Você foi feito de maneira incomum. Você é incomum. Sabe o que significa excepcional? Você foi feito de maneira rara. Olha para o teu irmão aí e fala assim: você é joia rara. Você nasceu para um propósito. E nessa manhã, Deus vai te encaixar no seu propósito. Feche seus olhos. Se você entendeu essa palavra, e se você quer entender, se você quer descobrir no Senhor o seu propósito, talvez você está perdido, talvez você ainda está meio pensando, comparando-se com outros. Eu quero te dizer algo: você não compara aquilo que é diferente. Não há comparação naquilo que é diferente. Não se compare a ninguém. Você é especial. Se talvez isso ainda está na sua mente, vem aqui para frente, dobre os seus joelhos.